Olá, queridos, saudação de paz. Estou aqui hoje para trazer uma novidade para o canal e eu quero falar um pouco da história de algo muito interessante da nossa capital. Mas para isso, para me chegar lá onde eu quero falar, por esses dias agora eu recebi um convite de um amigo meu na semana passada, tá com 2 semanas, para me pregar ali aonde ele mora, né? Ali indo para o Iranduba, indo para o estado de Manacapuru, tem um ramal, né, que tem a comunidade aonde ele mora. E ali naquela comunidade tem uma congregação, e ali eu fui pregar ali no domingo. E nós saímos pela parte da manhã, né, aproveitando, né, passeando um pouco, para conhecer um pouco daquela comunidade, para conhecer a riqueza do Amazonas. E nesse dia, né, pela manhã, já um pouco já cedo, nós saímos um pouco para conhecer e conhecemos uma parte da comunidade. E depois do almoço nós fomos para outra comunidade para conhecer uma história muito interessante de uma comunidade que tem perto dessa redondeza conhecido como Caricatuba. E nessa comunidade de Caricatuba existe uma coisa interessante, uma coisa muito maravilhosa que chama a ruína de Caricatuba. Essa ruína de Caricatuba era antigamente, era muito grande essa ruína, e nessa ruína ele era um lugar que eles fizeram praticamente assim uma hospedaria para receber imigrante da Itália e de outros países para ficar ali, né, um aconchego. Então, essa história desse grande monumento existe até hoje na cidade de Caricatuba, né, conhecido como as ruínas de Caricatuba. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar a história dessa ruína e uma história bem explicada. Eu estou apenas fazendo um resumo do que eu conheci, um pouco dessa história, depois vou soltar o vídeo para você, para conhecer um pouco dessa história das ruínas de Caricatuba. Mas para me soltar esse vídeo, eu tenho que falar um pouco dessa história. Apesar de não ler muita história, de não conhecer muita história, mas eu estou falando aquilo que eu vivi e vi, né, por esses dias, né, devido a alguns comentários de umas pessoas na comunidade. E eu fui lá visitar com os amigos, e você vai ver no vídeo que eu vou soltar para você depois. Então nós chegamos na comunidade de Caricatuba, e fomos conhecer esse grande monumento, que é as ruínas. Nessas ruínas de Caricatuba, ela serviu para, como eu falei, para, né, abrigar, né, grandes imigrantes que vinham da Itália, e também depois serviu para casa de detento, né, também, veja bem, depois de servir para hotel para imigrantes, depois serviu para detentos. E depois de detentos, serviu para colocar pessoas, fizeram um grande das ruínas de Caricatuba, eles fizeram um grande hospital para pegar pessoas que estavam portador daquela doença chamada leucemia, que é conhecida hoje para todos nós como lepra. Então, esse monumento até hoje existe lá na comunidade de Caricatuba, e hoje é conhecido como as ruínas de Caricatuba. E então nós chegando lá, entramos lá dentro, e se você for visitar as ruínas de Caricatuba, é uma coisa enorme, ela é grande, ela ponta a ponta, você rodear, é uma coisa muito enorme, dá para mais de 80 metros a 90 metros de largura, e acho que dá uns 100 e pouco de comprimento, deve dessa base. E ali, para você entrar dentro para ver as histórias, você vai ter que pagar uma quantia pouca para conhecer um pouco da história. Que pena que nós não conhecemos todas as histórias, não deu para ler, mas nós vamos mostrar um pouco das histórias de Caricatuba, que é uma história muito interessante. Eu nunca tinha ido nessa comunidade chamada Caricatuba, e eu não sabia dessa história tão grande que tinha a nossa capital do Amazonas. Não sabia dessa história, apesar que eu moro muito tempo aqui, mas eu não sabia dessa história, dessas ruínas de Caricatuba. E depois, quando eu chego lá, que eu desço a praia de Caricatuba, mesmo na praia, na beira da praia, você vê, né, a margem do Rio Negro.
e depois você vê as pontes do Rio Negro e você vê a bacia da Ponta Negra, uma coisa interessante. Então lá é um lugar que vai muitos turistas para lá para ver, para ouvir essa história de Caricatuba, né? Então essa história é muito boa. Se você quiser um dia ir, né, ali para o Iranduba e quiser conhecer Caricatuba, é só você entrar no site. Você que quer conhecer essa ruína de Caricatuba, é muito fácil. Você entra no YouTube e você vai ver. Então entra no site do Google e você vai conhecer aqui do Amazonas essa história da ruína de Caricatuba. Então ali, depois de tudo, de ser praticamente uma hospedaria para imigrante italiano, e depois de ser também um lugar para detento, e depois desse lugar para detento se transformou em um hospital para justamente pegar as pessoas que estavam com leucemia, para abrigar, para cuidar dessas pessoas, porque o pessoal não queria que eles saíssem daqui da cidade de Caricatuba para ir para Manaus, para com medo de pegar. Então eles isolavam esse povo lá e ficavam lá isolados para que eles não fossem para Manaus. E aí eles ficaram por muito tempo, e a história vai dizer com quantos tempos eles ficaram. Eu vou deixar aqui embaixo, tudo aqui abaixo da descrição, a história, tudinho para vocês ler, tá? Para vocês entender a história de Caricatuba. Então, depois, eles ficaram isolados, eles não podiam ir para Manaus, e eles ficavam ali isolados, e as pessoas ficavam com medo de ir para lá, e não queria que ele fosse para lá, com medo de pegar, né, essa doença chamada leucemia, que é conhecida como lepra hoje. Então eles ficaram lá por muitos anos, por muito tempo, até construir a colônia Antaleixo. A colônia Antaleixo fica aqui em Manaus, né, num bairro distante. E hoje não somente mora essas pessoas, mas também mora muita gente que é boa de saúde, que hoje não tem mais perigo nenhum de você pegar essa doença conhecida como lepra, né? Que é conhecida como leucemia. Então, gente, eu quero mostrar para você, quero parar por aqui para deixar você conhecer um pouco dessa história, dessa chamada ruína de Caricatuba e a cidade de Caricatuba, né? Apenas eu gravei somente ali na frente, né, da ruína, a entrada, os nomes, né? E eu quero que você fique por dentro um pouco, que tem a riqueza do nosso Amazônia e a história do nosso Amazonas. Amém? Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, deixa o like de ok. E você pode compartilhar também esse vídeo para outras pessoas, se você quiser. Deus te abençoe e fique com esse vídeo em nome de Jesus. Shalom. Adonai. Um beijo no teu coração. Olá, gente. Quero aqui hoje falar um pouco sobre as ruínas de Caricatuba. Aqui foi um museu histórico, né? Muita gente conta as suas histórias. E esse museu aqui tá praticamente já, né? Olha como é que tá, ó. Aqui era um lugar onde ficavam as pessoas, né? As pessoas doentes da lepra, né? E aqui ficava aqui isolada aqui. Gente, nesse lugar aqui no museu. Aqui é por isso que eu chamo de museu, né? No museu do Caricatuba. Eu vou mostrando aqui parte aqui dentro, como é que se encontra hoje. Vou voltar para mostrar a história para vocês. O ambiente aqui. Então aqui ficava muita gente, né? As histórias diz que aqui o povo ficava aqui, aquelas pessoas, né? Que ficava doente, né? Como hoje as pessoas chamam doente da lepra, né? E aí fica a gente aqui. E aqui só dá turista aqui, ó. Só turista aqui. E aqui eles visitam. Né? E aí... Aqui vai ter a história, entendeu? Tá certo, rapaz. Muita coisa, mano. Filma, aí tu pode depois ler e colocar na história, né? Isso, tá certo. Então nós vamos fazendo aqui, ó. Hoje nós estamos aqui com muito turista hoje, hein? E aqui tem turista de todo jeito. O que a gente viu foi só pedra de pneu. Os turistas aí, a turista aí reclamando de Pois é. Eu vou estar aqui com um panfleto aqui. E depois eu vou colocar direitinho o que significa esse museu aqui para vocês saberem a história desse museu aqui. Como é interessante, olha só. aqui, Davi, ó. Construída no ano de 1898.
Olha aí. Para servir de alojamento dos imigrantes, né? Olha só aí a história que conta desse museu aqui. Aqui é a Se história, você tem um for ver pequeno isso aqui trecho, tudinho, ó. ó. Construído em 1898 para servir de alojamento para imigrantes, o Esses prédio imigrantes. teve várias declinações ao longo dos anos. Tirar foto lá, eles estão sentados lá, ó. Olha lá, sentado lá, alma viva. Deixa eu ver essa história aí. Servia para coisar os imigrantes italianos, né? Sim. E ao longo dos anos foi usado como um abrigo para presidiários. Meu Deus. Esses presidiários eram aqueles Para pessoas portadores daquela... da doença mesmo. que é conhecida como Rancenias. leucemia, né? É aqui que ficava aquelas pessoas que ficavam doentes, né? Praticamente, né? Então, e aqui dentro e tem muita história, né? Tem muita história aqui. E esse museu aqui ele é conhecido, grande, né? Muito grande, né? E aqui as pessoas tiram foto, né? Ali, ó, as ruínas lá, ó, como é que tá. Bora ver lá como é que ela era antigamente. É muito grande aqui dentro. Muito grande. Olha o Lucas brincando, olha, gente, ele é criança. Oh, meu Olha como é que era o museu antigamente, né? Essas histórias, Aqui esse são as ruínas. e hoje as fotos como que era antigamente, né? É. E Aí, ó, tem esses desenhos na parede. Aí aqui vem outra história. vamos lá ver as histórias da ruína. Aqui Aí, à frente ao dela. longo dos anos foi sede do Instituto Afonso Pena Liceu de Artes e Ofício, cuja inauguração contou com a presença do então presidente Alfonso Moreira de Pena, em julho de 1906. Administrado por padres franceses, membros de comunidade, aprendiu técnicas de marcenaria, construção civil e artes. Depois chegou a funcionar como casa de detenção e em seguida foi transformado no hospital. Beneficiaram Pena para atender e abrigar portadores de anestesiase. Funcionários como hospital por quase 40 anos, só fechando as portas quando foi construído as colônias Antônio Aleixo. Esse povo que era abrigado aqui era aquelas pessoas que estavam com leucemia, né? Que chamava antigamente era portada da lepra, né? É como é conhecido hoje como leucemia, não é isso? Então naquele tempo era um lugar que era um lugar para um abrigo, né? E depois aqui, ficou aqui, ó, um lugar para basicamente um panfleto aqui, ó. Aqui ficaram um lugar de tratamento, né? Que as pessoas que ficavam doentes. Para justamente, né, cuidar daquelas vidas, né? Aqui conta um pouco da história, ó. Ó, deixa eu ler um pouco para vocês. Ele é um prédio importante com luxo e sofisticação, com janelas no estilo colonial, vaso de louça inglesa e tijolo vigas português de dura qualidade. Aí, ó, ele fazia várias coisas, né, como marcenaria, arte. Isso aqui foi construído. Olha só como é que ele é construído. A vila de Paracatatuba está localizada no município de Irinduba, próximo a Manaus, a 40 minutos de via terrestre pela 070, né? Estrada Manuel Urbano, e também por via fluvial, 30 minutos em lancha rápida, margem direita ao Rio Negro. Foi concebida como hospedaria para imigrantes italianos e funcionou como Liceu de Artes e Ofícios de Padre Francês, casa de detenção hospitalares para ancianos, área de lazer para visitantes do Rio Negro, turistas, mudanos e aventureiros de espaços. Paracatuba é parte substancial do Amazonas e você não pode deixar de conhecer sentenças de história na cronologia. Aí tem isso aqui, né? Essas coisas aqui. E aí tem Pois é, gente. Aqui é um museu que antigamente... É um museu bastante grande. É um lugar que antigamente abrigava, né, os imigrantes que vinham de outros lugares, que vinham de outra cidade. Aqui abrigava muita gente. E depois, ele também, esse museu se tornou também um lugar para pessoas, né,
que ficava aqui doente, como leucemia, que hoje é conhecido como lepra, né? E aqui a história narra muitas coisas, né? Se a gente for descobrir que tinha muitas coisas aqui, e então uma história grande, né? Uma história grande. Então nós só estamos filmando aqui para você, para contar um pouco aqui dessa história, mostrar para você esse museu antigo que hoje, né, está aqui. Só para você entrar aqui dentro, você tem que pagar para poder ver as coisas que eles conservam até hoje aqui desse museu. Tá bom? Então nós vamos aqui saindo, vamos parar por aqui, porque nós vamos para outro lugar e nós vamos estar saindo aí, ó. E aqui de tudo a gente traz um pouco de história, né? Uma história de cada coisa diferente. E tem muita manga aqui dentro. E os turistas vão saindo aqui. Eu vou acompanhar eles também. Cheio de manga, que os turistas não param de pegar de manga. Só veio para reclamar e falar. Não tem nada de bom. Corredor grande, né? A minha aqui tem um ponto turístico de Manaus. Manaus não, Miranduba. Procurando fazer coisa mais. Bora, lá para baixo vocês fazem. Bora. Paracatuba. Bora pra praia. Bora que a gente tem que descansar. É mesmo. Mas eles já andaram aí. O que botaram foi... Saindo. Saindo do museu. de bronze, é grande assim. Mas não tem muito valor. Vamos lá. Aqui é a frente. Frente do museu, ó. Olha como é que era antigamente. Essas ruínas aqui era segura, construído mesmo com material bem interessante, né? Interessante. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Tchau. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal.